O que é notícia nesta sexta-feira? Pesquisador da Fiocruz diz que poucas variantes são tão perigosas como a descoberta no Amazonas. Amazonas registra 924 novos casos de Covid e confirma mais 84 mortes. TRE rejeita recurso contra a cassação de Adail Filho e mantém realização de nova eleição em Coari. Contrário às restrições, Bolsonaro pergunta até quando vão ficar chorando e que chega de frescura e mimimi. PEC que abre caminho para auxílio passa no Senado e vai à Câmara. Papa faz nesta sexta-feira viagem mais arriscada de seu pontificado. Mesmo com vacina para todos, turnês nos Estados Unidos só voltam no fim do ano. O Ministério Público prepara carta para a CBF recomendando suspensão do futebol no Brasil. Polícia Federal apreende mais de R$200 mil em hotel que investiga se notas são falsas. Vendedor ambulante é achado morto dentro de apartamento no Santa Etelvina. Homem executado e criança leva bala perdida no peito no bairro da Compensa. O Jornal da Manhã, 72 anos no ar, começa agora. 5:49. As emissoras que retransmitem o Jornal da Manhã. Rádios Panorama FM em Itacoatiara. FM Nova Beruri em Peruri. Alternativa de Alvarães. Goiânia, Boa Vista do Ramos. Nova FM em Nova Olinda do Norte. Rio Madeira, Manicoré. Palmeira FM em Manacapuru. Nova Luz FM em Canutama. Rádio Fonte Boa FM. Panamá FM em Anamã. Maraã FM em Maraã. Caboclo FM em Altazes. Urucará FM de Urucará. Comunitária Urucurituba. Rádio Camaleão FM em Axinim, Distrito de Borba. Açaí FM em Codajás. Rádio Santo Antônio FM em Borba. Urucurituba FM em Urucurituba. Tucunaré e Anori FM em Anori. Apuí FM em Apuí. Tucumã FM em Novo Aripuanã. Rádio Nova em Urucurituba. Metropolitana Mix em Manacapuru. Web Rádio PDC em Altazes. E maripafm.com em São Sebastião do Uatumã. 5:50. Fiemochat. Você ouve aqui. Jornal da Manhã. Rádio Difusora. Previsão do tempo. É de 90% a probabilidade de chover 20 milímetros hoje, prevê o Climatempo. O dia amanhece com 24 graus de temperatura e a máxima vai esbarrar nos 30 graus Celsius. A umidade do ar é de 93%. Os ventos estão calmos, com 6 km/h de velocidade. É sexta-feira, 5 de março. Chegamos aos 64 dias do ano. Faltam 301 para terminar 2021. É dia de São Teófilo. Também é o dia do filatelista. Dia da integração cooperativista. E o dia da música clássica. Neste dia, no calendário romano, acontecia o culto da deusa egípcia Ísis e se divulgava no Império Romano a partida da sua barca em viagem para a Fenícia, o que estava associado ao início da época da pesca. Esta é a edição 85.094 do Jornal da Manhã. O Rio Negro subiu mais 4 centímetros. Na leitura de ontem, seu nível em relação ao mar estava em 25 metros e 88 centímetros. Já havia subido 9 metros e 28 centímetros. Estão abertos para pousos e decolagens os aeroportos Brigadeiro Eduardo Gomes e o Militar de Ponta Pelada. 5:51 em Manaus. Local. Sejam bem-vindos ao Jornal da Manhã. Foi sepultado na tarde desta quinta-feira o arcebispo emérito da Arquidiocese de Manaus, Dom Sérgio Eduardo Castriani, que morreu na noite da última quarta-feira. O sepultamento aconteceu na Catedral Metropolitana. A celebração de corpo presente se iniciou por volta das 17 horas e aconteceu de forma restrita, com transmissão pelas redes sociais. O velório ocorreu durante o dia em frente à catedral. Segundo as medidas restritivas, fiéis tiveram a oportunidade de se despedir de Dom Sérgio. Durante a celebração, Dom Sérgio recebeu diversas homenagens das pastorais da igreja. O arcebispo da capital, Dom Leonardo Steiner, disse que Dom Sérgio foi alguém que veio para ficar. Permanecerá entre nós e em nós, pela palavra falada e pela palavra escrita, ressaltou Dom Leonardo Steiner. Os moradores do bairro de Petrópolis, na zona sul de Manaus, agora terão mais economia e qualidade alimentar com o retorno da Feira de Produtos Regionais da Agência de Desenvolvimento Sustentável, a ADS, no bairro, em novo endereço. A nova feira substitui a antiga feira realizada no Comando Geral da Polícia Militar e passa a funcionar no ginásio esportivo e cultural da Associação de Moradores do bairro Petrópolis,
na rua José Florencio, número 930, a partir deste sábado, de 5 às 11 horas. O ouvinte Wesley Silva, que mora no ramal do Acajatuba, no quilômetro 67 da rodovia M070, enviou mensagem à redação do Jornal da Manhã, pedindo providências às autoridades competentes em relação às péssimas condições de trafegabilidade daquela estrada vicinal. Lá nós temos para mais de 10 comunidades que dependem desse ramal. E tá quase intrafegável. O início do ramal. Não é nem ramal, a parte de asfalto, né? Que vem da Manuel Urbano, no quilômetro 67, pega pra direita. Aquele trecho da entrada do Acajatuba até o lago tá quase intrafegável, de tanto buraco. Você não consegue mais andar e a ponte tá correndo risco de cair. Só que até então os poderes públicos não se manifestaram a respeito do ramal do Acajatuba. 5 horas e 53 minutos em Manaus, aqui no aplicativo Mano. Há um pedido para que se registre o falecimento de Aldenor, sobrinho Barbosa, de Novo Airão, e os familiares estão sendo comunicados. Queremos também agradecer lá o ouvinte o Cirino em Campo Largo, no Paraná, que está acompanhando o jornal. E o Alberto Peregrini, que está licenciado por uns dias, está neste instante se dirigindo à igreja com a sua mãe lá em São Paulo. 5h54. A ação combustível a preço justo mostrou para taxistas manauaras na manhã desta quinta-feira a economia caso o preço da gasolina custasse R$3,50. 100 motoristas foram contemplados pelo Sindicato dos Petroleiros do Amazonas em um posto de combustível na Avenida Cosme Ferreira, próximo à rótula do Coroado. Segundo Marcos Ribeiro, coordenador-geral da Sindipetro AM, a ação é para debater com a população sobre o preço de paridade internacional, a PPI, imposta pela atual política de preços pelo governo federal, que obriga a população de todo o país a pagar em dólar o combustível produzido em terras brasileiras, causando aumento do preço da gasolina. 5 horas e 55 minutos em Manaus. Estão abertas as inscrições para o concurso público de admissão à Escola Naval CEPAEM 2021. São 20 vagas, sendo 12 para o sexo feminino e 8 para candidatos do sexo masculino. Para participar, alguns dos requisitos são ter concluído o ensino médio, ser brasileiro nato, ter 18 anos completos e menos de 23 no dia 1º de janeiro do ano da matrícula no curso de formação. As inscrições serão aceitas até o dia 14 deste mês de março de 2021, com a taxa de inscrição no valor de R$90. Para obter a isenção da taxa, o candidato poderá fazer a solicitação por meio deste e-mail: cristina.pedroso@marinha.mil.br até o dia 5 de março de 2021, até hoje, portanto. Podem solicitar candidatos que pertencem à família inscrita no Cadastro Único do Governo Federal, com renda familiar inferior ou igual a meio salário mínimo, bem como candidatos doadores de medula óssea em entidades reconhecidas pelo Ministério da Saúde. As provas serão realizadas em 2 dias subsequentes. No primeiro dia será aplicada uma nova prova objetiva composta das disciplinas de matemática e inglês, que terá duração de 5 horas e será constituída de questões, sendo 22 de matemática e 18 de inglês. No segundo dia serão aplicadas provas objetivas compostas das disciplinas de física e português e uma de redação, com duração total de 5 horas. A prova objetiva será constituída de 40 questões, sendo 22 de física e 18 de português. Os candidatos aprovados na prova objetiva, a redação, realizarão os testes complementares, que serão inspeção de saúde, teste de aptidão física, corrida e natação, avaliação psicológica, verificação de documentos e o procedimento de heteroidentificação complementar à autodeclaração. Os aprovados irão estudar na Escola Naval localizada no Rio de Janeiro, serão considerados aspirantes e receberão soldo equivalente a R$1.574 durante a formação. A Escola Naval é a instituição de ensino superior da Marinha do Brasil, sendo a mais antiga do país, com o objetivo de formar oficiais para os postos iniciais das carreiras dos corpos da Armada, fuzileiros navais e intendentes da Marinha. 5 horas e 57 minutos em Manaus.
Professores da rede pública de ensino do Amazonas receberão nova etapa de capacitação do STEM Brasil da ONG Educando by World Fund. O programa oferece uma formação de alta qualidade a docentes de física, química, biologia e matemática. A chegada da capacitação ao Estado foi possível por meio de uma parceria com a Fundação Toyota do Brasil. Utilizando metodologia própria, o STEM Brasil leva aos professores atividades práticas que facilitam a aprendizagem, colocando o aluno como o centro do processo de educação. A metodologia desenvolvida incorpora ainda as habilidades do século XXI necessárias ao mundo do trabalho, como resolução de problemas, trabalho em equipe, pensamento crítico e comunicação. Participam desta nova etapa 189 professores de 18 municípios que impactarão quase 14 mil alunos. 5h58 em Manaus, quem retransmite o Jornal da Manhã. Rádio Circuito FM, Show dos Bairros, Alternativa da Assembleia de Deus e Rádio Alternativa Aldeia Tucuxi, em Altazes. Voz Seis Irmãos, do Porto de São Raimundo. Voz Cabocla, Vila Rica de Caviana. Beruri Josivã, em Beruri. Voz da Assembleia de Deus no Caldeirão. Voz Um Novo Tempo, uma nova história em São José do Amatari. Rádio Voz de Canutama. Voz da Esperança em Acajatuba. Comunitária da Colônia Antônio Aleixo. Portal Inhamundá.web Rádio. Voz da Liberdade, Boa Vista do Ramos. Comunitária Nossa Senhora do Carmo, na Vila do Jacaré. Cultura no repartimento do Tuiué. Voz Ariaú. Big Bom em Iranduba e Comunitária em Anguera, Foz do Canumã, Distrito de Borba. E Voz Açaí em Codajás. 5h59, tempo sujeito à instabilidade, temperatura 24 graus e o Jornal da Manhã vai fazer o seu primeiro intervalo e volta em 3 minutos. 96,9 Difusora FM. Em busca da informação, encontrou Jornal da Manhã, Rádio Difusora. 6h04 em Manaus. Queremos comunicar aos nossos ouvintes que estão tentando contato aqui com a Rádio Difusora através dos telefones, que eles estão todos em pane. Beneficiários do programa Bolsa Universidade que estão com o benefício suspenso têm até esta sexta-feira para solicitar a reativação do Bolsa Estudo. Para reativar a bolsa, o beneficiário deve ter solicitado a sua interrupção junto à Escola de Serviço Público Municipal e Inclusão Socioeducacional ESP, vinculada à Secretaria Municipal de Administração, Planejamento e Gestão SEMAD, no período anterior de 12 meses a contar da data da suspensão. A Universidade Federal do Amazonas divulgou nesta quinta-feira os editais para preencher cargos de técnico administrativo em educação nos níveis médio e superior. Ao todo, são 19 vagas distribuídas em Benjamin Constant, Coari, Humaitá, Itacoatiara, Parintins e aqui em Manaus. As inscrições podem ser feitas entre os dias 27 de abril e 18 de maio deste ano, claro, somente via internet no endereço eletrônico da Compec. A exposição virtual Tiago de Melo, 95 anos de vida, poesia e amor por Manaus, lançada na manhã de ontem, homenageia o poeta amazonense Tiago de Melo. O conteúdo está disponível no portal Vida e Cultura. A exposição marca o início da comemoração aos 95 anos do poeta, celebrados no dia 30 de março. Nascido em Barreirinha, Tiago de Melo conquistou reconhecimento nacional e internacional, tornando-se um dos mais expressivos poetas contemporâneos do país. O governo do Amazonas inicia nesta sexta-feira uma nova fase na força-tarefa realizada junto aos órgãos do Estado para garantir a entrega de todos os cartões do auxílio estadual. A partir de amanhã, estará no ar o call center do Fundo de Promoção Social e Erradicação da Pobreza da FPS, que permite o agendamento para a retirada do cartão por parte dos contemplados que ainda não obtiveram o benefício. O serviço também poderá ser feito de forma online por meio deste site auxilio.am.gov.br. O pagamento da primeira parcela do programa Auxílio Manauara, previsto para ser efetuado nesta sexta-feira, será pago de forma escalonada, de acordo com o mês de nascimento do beneficiário, segundo informou a Prefeitura. Um total de 40 mil famílias devem receber R$200 por mês durante 6 meses. 6h06 em Manaus.
No Amazonas, mulheres trabalham 6,7 horas a mais do que homens com afazeres domésticos ou cuidados de pessoas. Além disso, considerando gênero e cor ou raça, as mulheres pretas ou pardas trabalhavam 7,4 horas a mais do que os homens brancos. Os dados são do Estudo Estatística de Gênero, Indicadores Sociais das Mulheres no Brasil, divulgado ontem pelo IBGE. A Secretaria de Estado de Educação e Desportos entregou na manhã de ontem, em solenidade acontecida no ginásio poliesportivo do Centro Educacional de Tempo Integral 7, Dom Jorge Eduard Maskel, a segunda remessa dos equipamentos permanentes oriundos de emenda impositiva do deputado estadual Cabo Maciel, líder do PL, destinado para as 16 escolas do município de Itacoatiara. Foram repassados aos gestores das escolas de Itacoatiara 179 computadores, 126 no-breaks, 19 bebedouros industriais, 34 TVs de 42 polegadas, 12 geladeiras verticais, 4 condicionadores de ar Air Split. Temos informações com o repórter José Alberto Zegdeg. Caiu a ligação. Caiu a ligação. 6h08 em Manaus, não caiu a ligação. Você que não está ouvindo, José Alberto. A Corte Especial do Superior Tribunal de Justiça absolveu o conselheiro do Tribunal de Contas do Amazonas, Ari Moutinho Júnior, por críticas feitas à gestão do governador do estado, Wilson Lima, durante a audiência pública sobre a prestação de serviços do gás natural no Amazonas em junho de 2020. Para o STJ, não houve crime à honra dos diretores da Companhia de Gás do Amazonas, a Cigás. Segundo o ministro Og Fernandes, as ofensas do conselheiro não foram endereçadas diretamente aos autores das queixas-crimes. Com o objetivo de dar respostas imediatas às populações que serão afetadas e as que já estão isoladas pela cheia dos rios, neste ano, o governo do estado já antecipou o planejamento de ajuda humanitária para 19 municípios. A quantidade definida com base no histórico do fenômeno natural nos últimos 10 anos pode ser maior, conforme a evolução da subida do nível do leito dos rios. A informação foi repassada pelo secretário executivo da Defesa Civil do Estado, Coronel Francisco Ferreira Máximo, aos deputados estaduais ontem, em sessão de tempo proposta pelo deputado estadual Sinésio Campos, do PT. Na exposição realizada no plenário da Assembleia Legislativa do Estado, o secretário executivo da Defesa Civil do Estado, Coronel Francisco Ferreira Máximo, destacou ainda os municípios que já estão sendo atendidos nas calhas dos rios Purus e Juruá. Esse tipo de convocação é sempre muito bem-vinda, porque é uma forma também que nós temos de divulgar as ações que o governo do estado vem desenvolvendo através da Defesa Civil. É uma maneira também de prestar conta com a sociedade e fazer com que o parlamento, entendendo as ações e as dificuldades, também possam, obviamente, ajudar a melhorar o sistema de defesa civil. Os 19 municípios com maior potencial de serem afetados na cheia de 2021 envolvem aproximadamente 130 mil pessoas, o equivalente a 23 mil famílias. Para a Boca do Acre, onde o governador esteve recentemente acompanhando o trabalho da Defesa Civil Estadual, foram levados caminhões-pipas, 1.000 cestas básicas correspondentes a 34 toneladas de alimentos, 1.000 galões de água mineral, 500 botijões de gás de cozinha de 8 quilos cada uma. Segundo o secretário executivo, a Defesa Civil está instalando estações móveis de tratamento de água em Boca do Acre e em Envira. São 6 estações do tipo, 3 em cada um dos municípios citados pelo Coronel Máximo. Uma estação, explica ele, tem capacidade para produzir entre 70 mil e 90 mil metros cúbicos de água potável por dia. Estamos conseguindo dar a primeira resposta, estamos com vários técnicos nesse momento nas calhas, dando as assessorias necessárias, contribuindo com a assistência. Vamos voltar a contactar com o repórter José Alberto Zegdeg. Muito bem, Paulo Guilherme. A assistente social Márcia, que coordena a equipe da Secretaria de Estado e Assistência Social, na entrega de auxílio emergencial do governo do estado em Manacapuru, informa aos beneficiários do cartão auxílio estadual
que as equipes do governo do estado, juntamente com a Secretaria de Assistência Social do município, estarão durante esta sexta-feira, 5 de março, a partir das 10 até as 17 horas, na Escola Estadual José Mota, localizada no bairro da Liberdade, realizando as entregas dos cartões de todos os beneficiários, tanto da zona rural como também da zona urbana. É obrigatório que leve o CPF, identidade e faça uso de máscara. Márcia informa ainda aos beneficiários que não foram encontrados ou trocaram de endereço, também podem fazer a retirada do cartão neste local. Para realizar a consulta de quais famílias foram contempladas e estão aptas a receber o auxílio, é só acessar o site do Governo do Estado, www.auxilio.am.gov.br. Vamos repetir, www.auxilio.am.gov.br. Bem, Paulo, os exames positivos para a Covid-19 dentre detentos preocupam a delegacia de Manacapuru. Após exames para detectar a Covid-19, presos encarcerados da delegacia de polícia de Manacapuru, foram detectados 4 detentos com IgM positivo em período de transmissão, sendo um do sexo feminino. Foram identificados ainda 11 detentos com IgG positivo, possivelmente com imunidade, e 17 detentos com resultado negativo, possivelmente não tiveram contato com o vírus. Os exames foram feitos por uma equipe da Secretaria Municipal de Saúde de Manacapuru, a pedido do coordenador, né, da carcerada delegacia local. Após, na segunda-feira, 1º de março, um detento ter apresentado sintomas da Covid-19 e ter testado positivo para a doença. A suspeita é que a contaminação dos detentos tenha ocorrido por contaminação após confinamentos nas celas com detento que testou positivo e foi colocado em liberdade na última terça-feira. Segundo o agente carcerário Raimundo Dimas, os presos testaram positivo para a Covid-19, vão ficar separados dos demais até que a justiça se manifeste sobre o caso. Lembrando que o presídio estadual funciona dentro da delegacia geral do município. De Manacapuru, Zeg para o Jornal da Manhã. 6h13 em Manaus. O vice-diretor de pesquisa da Fiocruz Amazônia, Felipe Navega, afirmou ontem que, entre todas as linhagens de coronavírus circulando atualmente, poucas são tão preocupantes como a variante P1, como é chamada a linhagem descoberta aqui no Amazonas. Mesmo sem mensurar dados de letalidade, o cientista afirma que, por ser mais transmissível e conter uma carga viral elevada, ela provoca um aumento no número de casos e, consequentemente, de mortos. Novo equipamento do LACEN FVS amplia a capacidade de processamento de testes de Covid-19. O Laboratório Central de Saúde Pública da Fundação de Vigilância em Saúde do Amazonas, LACEN FVS-AM, recebeu um equipamento de extração de RNA, material genético do novo coronavírus, e 6 kits de extração via Ministério da Saúde e repassados pela empresa JBS. A máquina processa até 96 amostras em aproximadamente 30 minutos, permitindo ao laboratório alcançar até 2.000 testes RT-PCR processados por dia. A máquina reduz em 90% o tempo necessário para a obtenção dos resultados de testes para detecção da Covid-19 pela técnica RT-PCR, que é classificada como padrão ouro na detecção do novo coronavírus, o SARS-CoV-2. O farmacêutico bioquímico do LACEN, Guilherme Araújo, explica que a extração do RNA é o primeiro processo realizado para detectar a Covid-19. Toda amostra que vem de aspirado de nasofaringe ou de suave, hoje a gente trabalhando com suave, ela é uma amostra que tem muito material. Então a gente tem que extrair todo o RNA e DNA que tem dentro dessa amostra, para a gente analisar e comparar, detectar ou não o RNA do Covid. Tá? Então esse processo de extração, na verdade, é um processo de purificação da amostra. É uma purificação onde tira somente um material de RNA ou DNA. 6h16 em Manaus. A execução do Plano Nacional de Operacionalização da Vacinação contra a Covid-19 em Manaus
passará a ser supervisionada pelo delegado aposentado da Polícia Federal, Sérgio Fontes, conforme decreto assinado pelo prefeito de Manaus, Davi Almeida, e publicado no Diário Oficial do município. Essa é mais uma medida para aumentar a segurança e transparência no processo de vacinação da população na capital amazonense, disse o prefeito. O Amazonas registrou 924 novos casos de Covid-19 e confirmou mais 85 mortes pela doença nesta quinta-feira. O estado chegou a 319.872 casos confirmados e 11.172 vidas perdidas para o coronavírus. Dos novos óbitos, 24 ocorreram nas últimas 24 horas e 61 foram confirmados após investigação. Os dados constam no boletim epidemiológico da Fundação de Vigilância em Saúde. 6:17. A campanha SOS Amazônia, promovida pelo movimento Fridays for Future Brasil e executada pela Fundação Amazônia Sustentável FAZ, arrecadou a meta de R$1 milhão. Uma das doadoras e principal mobilizadora da ação é a jovem ativista sueca Greta Thunberg, que doou mais de R$600 mil. A distribuição das doações foi dividida em 3 etapas e atualmente a equipe executiva da FAZ está na segunda fase e se prepara para a terceira. Por ter sido pensado por jovens entre 19 anos, a campanha entre 17 e 19 anos, a campanha destaque por ter a força do engajamento voluntário. Essa campanha é muito importante porque ninguém é jovem demais para fazer a diferença. Esses adolescentes conseguiram levantar quase R$1 milhão para ajudar comunidades aqui em Manaus, disse a ativista do FFF e consultora da agenda indígena da FAZ, Samela Sateré Maué. O Tribunal Regional Eleitoral do Amazonas, TREAM, rejeitou nesta quinta-feira recursos ingressados pelo ex-prefeito de Coaria, Daí Filho, que teve o registro de candidatura cassado. Com a decisão fica mantida a determinação de novas eleições na cidade. Adail e o vice Keiton Pinheiro tinham sido eleitos no primeiro turno das eleições municipais de 2020. No julgamento desta quinta-feira, os juízes eleitorais consideraram que a eleição de Adail configurou o terceiro mandato consecutivo dentro do mesmo núcleo familiar. Por meio de nota, Adail Pinheiro disse que respeita a decisão do TRE, mas irá recorrer ao Tribunal Superior Eleitoral para reverter a decisão. Agora 6:19 em Manaus. A seguir, Polícia Federal apreende mais de R$200 mil em hotel e investiga se notas são falsas. Vendedor ambulante achado morto dentro de apartamento no Santa Etelvina. Homem executado e criança leva bala perdida no peito no bairro da Compensa. Os detalhes após o intervalo comercial. Se é manchete, você ouve aqui. Jornal da Manhã, Rádio Difusora. 6:22 em Manaus. Polícia. A equipe de investigação da 33ª Delegacia Interativa de Polícia DIP de Manaquiri prendeu em flagrante Tiago Saide Leite, de 21 anos, com 50 trouxinhas de pedra de óxido, material para preparo e embalo da droga e uma balança de precisão naquele município. De acordo com a delegada Reica Costa, titular da unidade policial, as diligências começaram após as equipes policiais receberem denúncias informando o comércio ilegal e uso de entorpecentes em uma casa localizada no bairro das Torres, lá em Manaquiri. A Polícia Militar do Amazonas prendeu 11 pessoas e apreendeu 5 adolescentes suspeitos de envolvimento nos crimes de roubo, porte ilegal de arma de fogo e tráfico de drogas. Ao todo foram apreendidas 5 armas de fogo, 24 munições, 328 porções de entorpecentes e R$486 em espécie. Além das apreensões, 2 motocicletas e um carro que possuiu restrição de roubo foram localizados nas zonas norte e oeste. Os veículos localizados foram uma Honda Fan 18 cor preta, placas JXW 4199. Outra Honda CG 150 branca, placa PHC 4A92. Um Toyota Etios cor branca, placa PHP 9860.
A Polícia Federal apreendeu mais de 2.600 notas de R$100 na cidade de Tefé, no interior do Amazonas. E investiga se elas são falsas. A polícia informou ter recebido denúncias sobre a existência de um pacote suspeito em um hotel da cidade. Os policiais foram até o local onde localizaram no interior do invólucro as cédulas possivelmente falsas que totalizam R$266.400, informou a Polícia Federal. O material foi arrecadado e remetido para a Superintendência da Polícia Federal aqui em Manaus, onde foi apreendido e encaminhado para exame pericial. A Polícia Federal vai instaurar inquérito para investigar esse caso. O vendedor ambulante Geraldo Vasconcelos, de 59 anos de idade, foi encontrado morto na manhã desta quinta-feira dentro de um apartamento do Viver Melhor, no bairro de Santa Etelvina. Segundo a polícia, o cadáver em avançado estado de decomposição foi encontrado por vizinhos que sentiram odor forte na área. A polícia disse ainda que os moradores chegaram a chamar pelo homem que morava sozinho no local, mas como ele não respondeu, decidiram arrombar a porta. A polícia foi acionada e a perícia não encontrou marcas de agressão aparente no corpo do homem. Um homem teve R$2.000 roubados ao ser rendido por 2 criminosos na frente de uma agência da Caixa Econômica Federal situada no Boulevard Álvaro Maia. A vítima acionou a polícia e detalhou que o assalto aconteceu quando saía do estabelecimento por volta das 19 horas. Na ocasião, a dupla encurralou a vítima e um dos homens anunciou o assalto mostrando uma pistola para ela. Os suspeitos pegaram o dinheiro e em seguida fugiram a pé em direção à Avenida Djalma Batista. Buscas foram feitas na área, mas os ladrões não foram encontrados. A Polícia Federal deflagrou ontem a Operação Quarta Parcela, que combate fraudes nos benefícios emergenciais disponibilizados pelo governo federal. Cerca de 100 policiais federais dão cumprimento a 28 mandados de busca e apreensão e a 7 mandados de sequestro de bens simultaneamente aqui no Amazonas e nos estados da Bahia, Goiás, Mato Grosso, Paraná, Rondônia, Maranhão e São Paulo. Por determinação judicial, mais de R$170 mil foram bloqueados. Os objetivos são a identificação de fraudes massivas e a desarticulação de organizações criminosas que atuam causando prejuízos aos programas assistenciais e, por consequência, atingindo a parcela da população que necessita desses valores. A operação é fruto do trabalho conjunto da Polícia Federal, do Ministério Público Federal, do Ministério da Cidadania, da Caixa Econômica Federal, da Receita Federal, da Controladoria Geral da União e do Tribunal de Contas da União, instituições que participam da estratégia integrada de atuação contra as fraudes ao auxílio emergencial. Daniel Mota da Silva, de 26 anos, foi executado com 11 tiros ontem à noite por volta das 18h30 na rua Curuanã, na Compensa, por pistoleiros. Um menino de 7 anos também foi baleado e vítima de uma bala perdida. A ação assustou moradores da área que imediatamente acionaram a polícia. Testemunhas relataram que a vítima caminhava próximo a um terreno abandonado quando foi surpreendido por 2 criminosos em uma motocicleta de cor vermelha. Ele foi alvejado com disparos de arma de fogo e morreu no local. Os suspeitos fugiram. O menino de 7 anos estava nas proximidades do local aguardando para brincar em um pula-pula, segundo as informações de moradores. A vítima recebeu atendimento no serviço de pronto atendimento Javentina Dias, mas foi encaminhada para outra unidade hospitalar. O local foi isolado pela equipe da 8ª Companhia Interativa Comunitária SICOM até a chegada dos demais órgãos competentes. O crime pode estar relacionado com a guerra do tráfico de drogas. 6h28 em Manaus. Após o intervalo comercial, as notícias do esporte. Em busca da informação, encontrou Jornal da Manhã, Rádio Difusora. 6h30 em Manaus. Esportes. O São Paulo não desistiu da contratação do zagueiro Miranda. Após o jogador ficar livre no mercado, o tricolor intensificou as conversas para contar com o jogador nesta temporada. Devido ao alto salário dele na China, onde atuou pelo Jiangsu Suning, o São Paulo propôs a Miranda um salário fixo e mais bônus por jogos realizados. A quantia paga mensalmente não é divulgada pelas partes. No clube há o consentimento de que não haverá loucuras para a contratação do zagueiro que tem 36 anos.
O Ministério Público vai recomendar à CBF a suspensão de todas as partidas de futebol no Brasil. A carta deverá ser assinada em conjunto pelos presidentes das comissões estaduais que tratam da segurança no estádio. O documento diz que a Comissão Nacional decidiu emitir uma nota técnica recomendando à CBF a suspensão de toda e qualquer competição por ela organizada em face da situação que hoje o Brasil atravessa, com o crescente número de pessoas falecidas e contaminadas. STJD indefere pedido do Vasco para anulação do jogo com o Internacional e o clube vai entrar com recurso. Decisão se ratificada após pedido do clube confirma rebaixamento. Direção entrará com ação civil contra a CBF e a empresa que opera o VAR no Brasileiro, cobrando reparação de R$100 milhões. A CBF, a Confederação Brasileira de Futebol, definiu as premiações para a Copa do Brasil de 2021. Nas duas primeiras fases, os clubes estão divididos em 3 grupos. A partir da terceira fase, os valores são iguais para todos os participantes. O campeão pode ganhar até R$73,6 milhões. A Copa do Brasil vai começar no próximo dia 9 e vai até o dia 27 de outubro. Placar dos jogos de ontem. Campeonato Carioca. Resende 2, Fluminense 1. Campeonato Paulista. Ituano 1, São Bento 0. Botafogo 0, Guarani 1. Ponte Preta 0, Santo André 1. Campeonato Gaúcho. Pelotas 2, Internacional também 2. São José 0, Caxias 1. Juventude 1, São Luís 2. Campeonato Mineiro. Tombense 1, Atlético Mineiro 2. Campeonato Paraense. Paraguaminas 0, Paysandu 2. Futebol Internacional. Na Taça de Portugal, o Benfica se classificou ao vencer o Estoril por 2-0. Na Copa do Rei, na Espanha, o Atlético de Bilbao derrotou o Levante por 2-1 e vai decidir o título com o Barcelona. Agora às 6:33 em Manaus. A seguir. Contrário às restrições, Bolsonaro pergunta até quando vão ficar chorando e que chega de frescura e mimimi. PEC que abre caminho para auxílio passa no Senado e vai à Câmara. Papa faz nesta sexta-feira a viagem mais arriscada de seu pontificado. Mesmo com vacina para todos, turnês nos Estados Unidos só voltam no fim do ano. Essas e outras notícias após o intervalo comercial. A comunicação transparente e verdadeira. Jornal da Manhã. Jornal da Manhã. 6:36 em Manaus. Últimas notícias. Em um dia de volatilidade, o dólar começou com forte queda e a Bolsa de Valores iniciou o dia em forte alta. Os dois movimentos, no entanto, perderam força com notícias vindas do exterior. O dólar comercial fechou a quinta-feira vendido a R$5,65, com um recuo de 6 centavos, ou menos 0,11%. No mercado de ações, o índice Bovespa da B3 terminou aos 112.690 pontos, com alta de 1,35%. E pelo segundo mês seguido, a aplicação financeira mais tradicional dos brasileiros registrou retirada líquida de recursos. Em fevereiro, os investidores retiraram 5,83 bilhões a mais do que depositaram na caderneta de poupança, informou ontem o Banco Central. Mesmo em meio à pandemia de Covid-19 que provocou a redução da atividade econômica em todo o país, as regiões Norte e Centro-Oeste registraram desempenho positivo, em especial por causa da produção de grãos e desempenho do comércio. As demais regiões Sul, Sudeste e Nordeste tiveram contração da atividade. A análise desse cenário foi divulgada ontem pelo Banco Central por meio do boletim regional. A lista de espera do programa Universidade para Todos, o ProUni, do primeiro semestre de 2021 está disponível na página do programa. Prevista para sair nesta sexta-feira, a divulgação da lista foi antecipada para o final da tarde de ontem, segundo o Ministério da Educação. O desemprego recorde e a crise econômica tem levado muitos segurados do Instituto Nacional do Seguro Social e INSS a interromperem as contribuições mensais à Previdência Social. Especialistas alertam que períodos longos sem contribuir à Previdência Social fazem com que os trabalhadores percam o direito aos benefícios do INSS. Depois de 21 meses de farpas, ironias e ataques mútuos, os presidentes de Brasil e Argentina terão finalmente a sua primeira reunião bilateral presencial, apesar dos dois países serem sócios estratégicos e formarem o eixo da integração regional. O presidente Jair Bolsonaro confirmou que vai à Argentina no dia 26 deste mês,
por ocasião dos 30 anos do Mercosul, bloco formado também por Uruguai e Paraguai. Uma mutação suspeita de aumentar a transmissão do novo coronavírus já está presente nas amostras coletadas na maioria dos pacientes em mais de 6 estados analisados, segundo nota da Fundação Oswaldo Cruz, a Fiocruz. Agora 6:39 em Manaus. O subprocurador-geral do Ministério Público, que atua junto ao Tribunal de Contas da União, Lucas Rocha Furtado, apresentou uma representação ao Tribunal de Contas da União com pedido de liminar para que seja determinada a suspensão da viagem dos agentes públicos a Israel até que o TCU avalie a pertinência e aderência da motivação que embasa a decisão acerca dessa missão internacional. O presidente Jair Bolsonaro decidiu formar uma comissão de 10 pessoas chefiada por Ernesto Araújo, ministro das Relações Exteriores, para ir a Israel negociar um acordo para tentar trazer ao Brasil o que ele mesmo chamou de spray milagroso. Trata-se de uma droga que está em fase inicial de testes naquele país e que poderia ser útil no tratamento de pessoas que estão internadas com Covid-19. E diante do agravamento da pandemia no Brasil, governadores de 14 estados pediram, em carta enviada ao presidente Jair Bolsonaro, que o governo federal adote medidas e procure organismos internacionais a fim de adquirir mais doses de vacinas. Os gestores alegam que estão no limite. A Confederação Nacional dos Municípios, CMN, publicou nota também pedindo a urgência na vacinação do país. Em 24 horas, o Brasil registrou 1.786 mortes pela Covid-19, chegando ao total de 261.188 óbitos. 16 estados e o Distrito Federal estão com alta nas mortes. A Justiça do Rio de Janeiro autorizou a quebra do sigilo de dados telefônicos e de informática do cantor Belo. As informações foram divulgadas pela Band News. O artista é investigado pela realização de um show no último dia 13 de fevereiro no Complexo La Maré, na zona norte da capital fluminense. A apresentação contou com a presença de milhares de pessoas em meio à pandemia da Covid-19. E agora ele está sendo investigado. A cúpula do Ministério da Saúde espera que o Brasil atravesse nas próximas 2 semanas o pior momento da pandemia. O jornal Valor Econômico apurou que no entorno do ministro Eduardo Pazuello, a expectativa é que haja uma explosão de casos e mortes no período, com os óbitos ultrapassando a barreira dos 3.000 por dia. Isso neste mês de março. O diagnóstico decorre de uma tempestade de perfeito alastramento do vírus em todo o país. E impulsionado pelas aglomerações do fim do ano e no carnaval. A dificuldade da população de manter-se em isolamento social é outra questão. A circulação no país de novas variantes mais contagiosas e com grande carga viral. E ainda a iminência de um colapso do sistema hospitalar. 6:42 em Manaus. O Ministério Público Estadual pediu que a deputada federal Flor de Lis e mais 8 réus sejam levados a júri popular no caso da morte do pastor Anderson do Carmo. O pedido está nas alegações finais no processo relativo à denúncia contra a deputada e outros 10 réus acusados pelo homicídio. O pedido para júri popular não foi feito para todos os réus do caso. 6 audiências do julgamento do caso já foram feitas, quando foram ouvidas cerca de 30 testemunhas e realizados os interrogatórios dos acusados. Flor de Lis virou ré em agosto último. Documentos revelam contradições no pagamento feito pelo senador Flávio Bolsonaro dos Republicanos do Rio de Janeiro para adquirir uma mansão por quase 6 milhões de reais em Brasília. A informação está na primeira cláusula da escritura de compra e venda da mansão, segundo informou o jornal Folha de São Paulo. E de acordo com o documento, o senador Flávio Bolsonaro e Fernanda, a mulher dele, pagaram 2,87 milhões com recursos próprios e o restante 3,1 milhões por meio de um financiamento do Banco de Brasília, com uma taxa de juros reduzida de 3,71% ao ano. Na terça-feira, o antigo dono da casa, o empresário Juscelino Sarquis, disse que o negócio estava todo quitado,
Mas uma nota assinada pelos advogados do empresário revela que Flávio ainda deve 1,78 milhão de reais. O presidente da Câmara dos Deputados, Arthur Lira, PP de Alagoas, afirmou que a votação da proposta de emenda à Constituição emergencial da Casa pode ser concluída já na próxima quarta-feira, dia 10, se houver acordo entre os parlamentares. Nesta quinta, o Senado aprovou o texto que estabelece mecanismo de contenção de despesas públicas e viabiliza o auxílio emergencial. Se for aprovado na Câmara sem mudanças, o texto vai à promulgação e entra em vigor como parte da Constituição. Lira voltou a dizer que a maioria dos líderes concorda com um rito abreviado para a votação da matéria, sem que ela precise ser discutida em comissões. Partidos de oposição são contra essa tramitação acelerada. O presidente Jair Bolsonaro usou os termos mimimi e frescura ao criticar novamente as medidas adotadas diante da pandemia da Covid-19. Ele fez um comentário durante um evento que participou nesta quinta-feira em São Simão, sudoeste de Goiás, um dia após o estado ter registrado recorde de mortes pela doença. Vocês não ficaram em casa? Não se acovardaram? Temos que enfrentar os nossos problemas. Chega de frescura, de mimimi. Vão ficar chorando até quando? Perguntou o presidente. Em seguida, Bolsonaro destacou a importância do respeito aos idosos e disse que lamenta as mortes, mas completou questionando sobre o futuro do Brasil diante das paralisações das atividades. Respeitar, obviamente, os mais idosos, aqueles que têm doença, comorbidade. Mas onde vai parar o Brasil se nós pararmos, disse ele. A perspectiva de ter doses de vacina para todos os habitantes dos Estados Unidos até o mês de maio aumentou o otimismo no mercado norte-americano de shows, mas executivos disseram à revista Rolling Stone que as turnês no país só devem voltar no final de 2021 ou até o início de 2022. Em reportagem publicada nesta quinta-feira, executivos explicam que, além da disponibilização das vacinas, é preciso aguardar a aplicação das doses em uma fatia suficiente da população em todos os estados do país para garantir que os shows não sejam vetores de contaminação. Eles dizem que como os turnês dependem de um itinerário nacional, não basta que apenas algumas cidades ou estados estejam imunizados. Por isso é preciso aguardar todo o país realizar a aplicação correta para que o mercado retorne totalmente. Os Estados Unidos registraram nesta quinta-feira menos de 40 mil novos casos de Covid-19 nas últimas 24 horas pela primeira vez em 5 meses, de acordo com o sistema de monitoramento de pandemia da Universidade John Hopkins. Este número atingiu o pico de quase 300 mil casos em 8 de janeiro no país, mais atingido pela pandemia, com mais de 500 mil de mortes pela doença. A China prevê um crescimento de pelo menos 6% este ano, apesar das incertezas geradas pela pandemia do coronavírus, que continua a atingir a economia mundial, anunciou o primeiro-ministro chinês Li Keqiang nesta sexta-feira. Este ano, a China continuará a enfrentar inúmeros riscos e desafios para o desenvolvimento, declarou Li Keqiang em um longo discurso na abertura da sessão parlamentar anual. O Papa Francisco fará nesta sexta-feira a viagem de número 33 de seu pontificado, com o objetivo de transmitir uma mensagem de paz e reconciliação no Iraque, país confinado pela pandemia e afetado por anos de violência. De acordo com analistas, Francisco, que deseja entrar para a história por sua defesa dos pobres e da paz, para a viagem mais arriscada de seus 9 anos como Papa. Ele está viajando nesse instante e chega às 8 horas da manhã, hora de Brasília, a Bagdá. Destaques de capa dos principais jornais do país nesta sexta-feira. O Globo do Rio de Janeiro. Mutações preocupantes da Covid já são maioria em pelo menos 6 estados, diz Fiocruz. A Folha de São Paulo. Haddad chama Bolsonaro de serial killer, em português, assassino em série. O Estado de São Paulo. Bolsonaro reage a pedidos por compra de vacina, só se for na casa da tua mãe. Correio Brasiliense. STF envia queixa-crime contra Bolsonaro para análise da Câmara. Valor Econômico. Senado conclui votações da PEC que viabiliza auxílio. Estado de Minas. Em meio ao caos da pandemia, Forças Armadas não informam taxa de ocupação de hospitais militares. O Recife Jornal do Comércio. Escolas socialistas
serão fechadas em Pernambuco se houver lockdown. Fortaleza Diário do Nordeste. Auxílio emergencial de 150, 250 e 375 reais deve começar a ser pago em 18 de março. Porto Alegre, 0 hora. Com 188 registros, Rio Grande do Sul tem novo recorde de mortes por coronavírus. Essas foram as principais notícias de ontem e as primeiras de hoje. Termina aqui o Jornal da Manhã. Participaram desta edição reportagens José Alberto Zegdeg e J. Rai. A sonoplastia de rádio foi de Tamar Jardina e Hamilton Cabral. A apresentação, Eduardo Silva e Paulo Guerra. Próxima edição amanhã às 5 horas e 45 minutos.